Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 124ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, Boa noite. vereadores, colaboradores desta casa, público presente, a quem nos acompanha à distância, muito boa noite. De início, agradeço a senhorita Jéssica Barbosa e família, os quais me orientaram com documentos e dados públicos do INCRA. Agradeço ao senhor Joaquim Felício, que aqui se encontra na plateia, inclusive. Também ao senhor Leandro Augusto Barbosa e família, os quais me orientaram mostrando os terrenos que faziam parte de Bueno Brandão, e assim pude traçar a antiga divisa, conforme o decreto 148 de 1938, contemplando o bairro Lagoa. Igualmente, o senhor Joaquim Felício, que andou comigo mostrando os terrenos, orientando por onde passava a antiga divisa, dentro do bairro Boa Vista dos Pedros. Com esta ajuda, também pude compreender o que o legislador, lá em 1938, pensou e definiu. Agradeço também aos senhores Isaac Bento e o senhor Daniel, que me ajudaram na confecção dos mapas. Agradeço o senhor procurador da Fundação João Pinheiro, Sérgio Timo, pelos esclarecimentos legais. Agradeço igualmente os vereadores José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato pela confiança e parceria na matéria. Agradeço também a população presente, em especial dos bairros Boa Vista dos Pedros e Lagoa, mostrando que querem e precisam do retorno do território de suas comunidades para Bueno Brandão. O plebiscito para alteração de divisas é obrigatório e se inicia por decreto também das câmaras municipais, convocando-o. A transparência deve ser total com a população, pois é um processo longo e difícil, não devemos esconder isso. A Justiça Eleitoral Regional pode negar a nossa convocação, mas também pode aceitar, realizar e homologar o plebiscito. A Justiça Eleitoral Federal pode negar a homologação, mas também pode aceitar. E tal depende dos nossos argumentos, principalmente técnicos, os quais temos com sobra. Se aprovado e homologado, a Câmara Municipal precisa aprovar lei confirmando o acordo. Aprovada tal lei, pedido é feito à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já com a nova redação da nova divisa, do novo traçado. O último passo é a aprovação de lei estadual. Importante dizer que tanto as populações de Bueno Brandão e Inconfidentes precisam ser ouvidas, igualmente ambas as câmaras municipais e gestões executivas. Cabe dizer que a alteração de divisa entre municípios assume caráter divergente perante a emenda complementar 15 de 1996. Existem decisões do Supremo Tribunal Federal contrárias e a favor,
mas as decisões contrárias embasam-se principalmente pela falta de plebiscito e suposta inexistência de lei complementar federal. Aqui eu quero a atenção dos nobres edis para o resto desse parágrafo, por gentileza. Aqui tratamos de projeto de decreto legislativo em âmbito municipal, enquanto as decisões do Supremo Tribunal Federal, por meio de ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, são sobre leis estaduais. As decisões do Supremo não são sobre convocação em decreto, são sobre leis estaduais. Então não há como nós confundirmos o assunto. Portanto, não existe impedimento, restrição para votarmos sim este projeto de decreto legislativo, não impede de convocarmos plebiscito. Há uma semana, o excelentíssimo prefeito Silvio Antônio Félix usou desta tribuna para dizer que a matéria é legal e louvável, mas ao mesmo tempo colocou o áudio do nobre deputado estadual Duarte Bechir, o qual disse que, abro aspas, que qualquer movimento deste assunto neste momento é só política, fecho aspas. Infelizmente, preciso relatar. Então, o que os senhores prefeitos Silvio Antônio Félix e deputado estadual Duarte Bechir fizeram de efetivo ao longo destes últimos 5 anos para resolver o assunto? Já que trata que a nossa decisão aqui é política, então cabe a pergunta também. Nada. De efetivo, nada. Nem as 4 folhas que foram distribuídas para nós na última segunda-feira, que o senhor prefeito distribuiu, entregou a nós, vereadores, e leu nesta tribuna, sequer tinha assinatura. Sequer tinha o timbre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ou seja, a validade técnica daquelas 4 folhas é 0. Não vale tecnicamente nada. É falta de respeito com esta casa, mas principalmente com o povo dos bairros Boa Vista dos Pedros e Lagoa, de um assunto tão importante ser tratado com 4 folhas sem sequer uma assinatura. Foi usada em 2021 mentira contra mim junto ao povo da Boa Vista dos Pedros, dizendo que proibia o calçamento do morro que chega naquele bairro. Mas aqui estou dando a solução à questão da divisa, juntamente com os vereadores José Wilson e Leandro Ribeiro Reginato, pela qual corro desde 2019, enquanto quem mentiu? Encerrando, votar sim no projeto de decreto legislativo é abertura de possibilidade de consertar o erro da Fundação João Pinheiro, mas principalmente de respeitar, ouvir, aceitar, acatar os anseios, os pedidos do povo da Boa Vista dos Pedros e da Lagoa. Vamos ouvir o relato do excelentíssimo deputado estadual Rodrigo Lopes, ou seja, um deputado estadual onde, se nós conseguirmos correr com todo o processo, vai chegar lá para ser aprovado essa lei estadual. Inclusive nessa questão da divisa, o qual vem ajudando muito o Bueno Brandão. Doutora Neiva, por gentileza, se puder colocar para a gente o relato, para a gente encerrar aqui a minha fala. E aqui eu quero pedir desculpas se o vídeo sair torto, porque nós tentamos consertar e não conseguimos. Mas o importante é a mensagem, por gentileza. Apaga a luz para a gente, vereador, faz favor.
sociais. E uma boa noite especial a todos os senhores que nos encontram aí com a gente. Disse muitas vezes, e direi até o final do meu mandato, a importância das pessoas virem na Câmara, assistirem e participar das decisões, que todas elas têm a ver com o interesse da população. E é a vontade de vocês que tem que ser respeitada. E é aqui que vocês têm que manifestar o interesse de vocês, a vontade de vocês. Não é em casa, quieto, né, sem manifestação, que vai resolver os problemas. Então, parabenizar a todos os senhores por estarem aqui, né? Temos aqui ex-vereadores, que eu admiro muito, tenho um respeito muito grande. Já tive nesse plenário como cidadão e o vereador atuando aqui de forma exemplar. São exemplos para mim. E, com certeza, serei um ex-vereador. Já disse muitas vezes, não vou para a reeleição. Acredito que essa é uma oportunidade muito grande que eu tive. Vou fazer o melhor possível. E serei um vereador, um ex-vereador, fazer o máximo que eu possa aqui, para que eu não tenha arrependimento. Não sou perfeito, não vou fazer tudo certo, mas que eu tenha o máximo de acerto nas minhas decisões, trabalhando aqui na Câmara. Então, muito obrigado a vocês. Então, de parabéns. Venham sempre participar de todas as decisões que nós tomamos aqui em prol da população de Bueno Brandão. Gostaria de dizer que eu fiz uns requerimentos aqui para o senhor prefeito, que vai ser passado hoje, tomando providência. O pessoal reclamou comigo, Jardim das Palmeiras, foi feito lá um trabalho, né, que tem que ser feito, mas uma demora muito grande no término do trabalho, na volta da pavimentação das ruas. Inclusive foi feito semana passada uma parte, e outra parte até agora não foi feita. Hoje tive a felicidade de encontrar com o senhor Biro aqui, né, nós estivemos lá no bairro, e digo a vocês que todos os bairros onde eu vou, é onde eu sou chamado. O pessoal falando, dá um pulinho aqui, vem aqui para você ver tal coisa, passa aqui para você dar uma olhada, para ajudar a gente aqui. Então, que interceda pela população do bairro do Jardim das Palmeiras, para que seja terminada essa obra o mais rápido possível, né, dentro das possibilidades, mas a gente sabe que tem que ter uma programação e uma cobrança firme. Também estive no lixão, né, e está uma coisa bem vergonhosa, bem triste. Quem não passou recentemente, convido que passe lá. A partir do momento que foi aprovada a lei, que o lixo está indo para Pouso Alegre, que não está sendo depositado mais lá, obviamente deve ser feito um trabalho de recomposição ambiental, encerramento dos depósitos lá e alguma coisa, uma satisfação para nós. E se isso for feito, que passe para nós, vereadores, para a população, quando que vai ser feito, como vai ser feito isso. Inclusive, estou estudando aqui a viabilidade jurídica e a possibilidade de fazer um projeto de lei para que amplie as lixeiras na zona rural. Certo? De modo que todo cidadão que mora na zona rural não precisa andar mais que 1 quilômetro para descartar seu lixo. Se vai ser possível ou não, não sei. Vamos trabalhar nesse sentido. Já está cobrando lixo, então vamos trazer comodidade, fazer com que o retorno também venha, né? Tive andando nos bairros nesse final de semana, a convite da população, Vargem Grande, Cachoeiro dos Fezes, Jardim, Machado, Malacacheta, Cafundó, entre outros. E como eu falei aqui em outra reunião recente, se as nossas estradas estão prontas, né, estão estruturadas para receber o período das chuvas. Nós entendemos que os trabalhos são feitos no período da seca, né, que são, patrolando as estradas, deixando levemente abaulada, cascalhando os morros, abrindo os bueiros, né, os esgotos, para que essa estrada esteja preparada para o período chuvoso. Nós estamos em outubro. Temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e talvez abril, com chuvas. E o que eu posso dizer aos senhores, que essas estradas ao qual eu passei, elas já estão muito danificadas. As enxurradas atravessando de um lado para o outro, né, muito complicado mesmo. E agora, fazer um trabalho estrutural nas estradas é impossível. Pode pôr um cascalhinho, dar uma melhorada em alguns pontos que deve ser feito. Mas fazer um trabalho estrutural vai fazer uma movimentação de terra e quando chover vai ser um transtorno enorme. Mas então estamos atentos. E a pergunta é feita novamente. As nossas estradas estão preparadas para receber o período chuvoso? Porque estamos encerrando o período da seca e começando o período chuvoso. Né? Então, como vai estar a estrada daqui 6 meses, 5 meses? Estivemos em Ouro Fino na última sexta-feira, na Câmara de Vereadores, na audiência pública sobre as estradas ao nosso entorno, a 295, 290, a concessão das estradas. E foi muito importante, foi muito bom essa reunião, essa audiência. Muitas pessoas falaram muito bem. É um problema seríssimo e tem que ser resolvido. Mas deixei bem claro, pedi a palavra, falei também que esse problema, ele chegou nesse ponto
por causa da omissão dos políticos e da população do passado. O problema foi se agravando, a estrada nossa aqui, 290 que vai para Pouso Alegre, todo mundo sabe quais as condições, a quantidade de acidentes que tem, a quantidade de mortos. Tem que ser feita alguma coisa, o governo alega que não tem condições de fazer, fez a concessão, um contrato muito complicado, né, que teoricamente beneficia mais a empresa do que a população. Né, foi provocado o governo para que venha e participe das despesas, dos custos, não pode deixar na mão 100% do custo dos trabalhos de recuperação da estrada para a população, porque todo ano o governo vem com as duas mãos pegar o IPVA aqui, né, metade do município, metade do governo, e como é que deixa a concessão aqui e não ajuda em nada? Então tem que ser feito um estudo, um valor do pedágio condizente com a realidade econômica da região. A empresa é uma empresa particular, ela visa lucro, ela tem que ter, né, o pagamento das suas despesas em um lucro, que é normal, e o governo do estado tem que vir suprir essa diferença para que o problema seja resolvido, as estradas sejam boas, um pedágio barato, e todo mundo participe desse problema, o que talvez esteja longe de alcançar. Mas só será alcançado se a população manifestar, continuar se reunindo e lutando e manifestando a sua vontade. E deixo claro aqui, tivemos eleição o ano passado, vamos ter eleição ano que vem. Por que tem eleição? Por causa da democracia. O povo no poder, democracia, o povo no poder. Ou seja, quem manda é o povo que tem que decidir o que é melhor, o que é importante para si, para a sua comunidade. Então, esses atos que vocês estão tendo de estar aqui com a gente, participando aqui, lutando pelos interesses de vocês, manifestando a vontade de vocês em mudar alguma coisa, para melhorar para vocês e para os filhos de vocês, e isso que faz as mudanças. Ficar em casa é a pior das opções. Né? Falou muito bem aqui o deputado, faço minhas palavras, deputado. A pior das opções é cruzar os braços. Porque daqui 10 anos, 20 anos, vai estar do mesmo jeito, se não tiver pior. Então é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares. Boa noite. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite a todos os senhores do bairro da Lagoa, Boa Vista dos Pedros. Estão aqui representando toda a comunidade que esperam de nós não uma solução, mas sim o primeiro passo para um caminho que lá na frente, com certeza, nós vamos estar felizes com o resultado. Queria declarar para os senhores que estão presentes aqui, que em 2010, o IBGE, instalado em Ouro Fino, ele compareceu aqui em Bueno Brandão, e naquela época eu exerci um mandato legislativo, e coincidentemente eu era o gestor da Câmara, e fui chamado para ouvir o que o IBGE estava passando para Bueno Brandão. O prefeito era o Jair Asbar, e nós fomos chamados para avisar que a gente tinha perdido número X de cidadão, que era da Boa Vista dos Pedros. A Lagoa ainda não entrava. Mas os trabalhos continuariam a ser feitos na área da saúde, da educação, da infraestrutura. E começou tudo ali, os nossos problemas. Aí me lembro, o ano passado, eu com o vereador, nosso presidente Cláudio, fomos sorteados para fazer Lagoa, Boa Vista do Barbosa, Boa Vista dos Pedros, Boa Vista dos Vicentes, para solicitar uma ajuda para o Recanto Santa Luzia. Nós passamos casa por casa, olhamos no rosto de cada um dos senhores aqui. E nós sentimos aquela situação difícil em que cada vez que tem que pagar um tributo, tem que fazer algum documento, tem que ser feito em Ouro Fino e em Inconfidentes, porque todos pertencem a Inconfidentes. Esses tributos, eles geram receitas para a cidade vizinha, Inconfidentes, não para nossas Bueno Brandão. Mas, como disse o vereador aqui,
que me antecedeu. Lá em 1927, alguém foi lá através de um documento e fez essa mudança. E não perguntou para nós. Não perguntou. Então, eu queria deixar aqui o meu carinho por vocês, o meu respeito. Vocês podem ter certeza que não vão decepcionar com o meu voto, que eu até aqui, queria até antecipar aqui. Eu deixo aqui a minha solicitação a todo o plenário, porque o plenário não é feito só de 3 vereadores que fizeram a solicitação. Eu bato palma para vocês. Mas o voto é meu também. O voto é do vereador Nino, do vereador Bugre, do vereador Selene, do vereador Danilo. Tá? Então, é uma Câmara de Vereadores. É o conjunto. Então, não se trata de um vereador que chega lá e fala assim, eu fiz isso. Não, é a Câmara. É a Câmara de Vereadores. Porque eu tenho um contato muito grande com Vossas Excelências, só relembrando o vereador Danilo, a palavra do vereador Danilo agora há pouco aqui, sobre a situação das BR, das nossas estradas estaduais. Eu faço o transporte todo dia, eu sei o perigo que é. Eu já tive problema seríssimo. Aí um youtuber lá de Ouro Fino foi fazer uma entrevista comigo. A primeira coisa que eu mostrei foi o meu disco do tacógrafo, da velocidade que eu estava, e eu fui retirado da estrada por um caminhão em alta velocidade em cima do radar. Então, vereador, parabéns lá para o deputado, eu vi já o resultado. Não vão cobrar pedágio antes de melhorar as estradas. Isso é muito bom, porque você pode pensar assim, 9,20 é pouco, não é não? 9,20 para ir, 9,20 para voltar, são 18,40. E é um desrespeito. E tem um bairro de Ouro Fino que chama Peitudo, esse povo ia ter que pagar 9,20 para ir dentro de Ouro Fino, 7 quilômetros, e mais 9,20 para voltar para a tua casa. 18,40. Então, parabéns lá para o deputado, doutor Maurício. Né? E só lembrando aqui, uma cobrança do doutor Maurício, vereador Danilo e vereador Leandro. O vereador Duarte se posicionou, através aqui, segunda-feira, agora aqui o deputado Rodrigo Lopes, e eu queria também uma manifestação do doutor Maurício. Por favor, peçam, por gentileza, ele enviar também aqui, porque nós vamos votar hoje aqui e votar segunda-feira, da próxima semana. Né? Então, o que ele viu, porque o doutor Maurício, o Rodrigo Lopes e o Duarte Bechir, os 3 iriam fazer uma audiência pública na Boa Vista dos Barbosa, lá na igreja não, no centro comunitário lá da Boa Vista dos Barbosa, e lá eles foram impelidos, foram convocados para não fazer essa audiência pública, por falta de um respaldo. Mas eu acho que é o início da nossa parte. Inconfidente vai fazer o plebiscito. Por isso que eu queria colocar a Vossas Excelências aqui, o vereador que me antecedeu, que ele falou, que é um processo longo, e ele é muito longo. Depende de Bueno Brandão solicitar a parte que ele perdeu, e o plebiscito tem que ser feito lá em Confidência também, devolvendo para Bueno Brandão. Pode ter certeza que as câmaras vão entrar em contato, nosso presidente Cláudio aqui vai entrar em contato com os vereadores lá para ver o que pode ser feito. Então, senhores, eu queria deixar aqui também a minha lembrança, através de uma moção de pesar, o nosso grande amigo, o José Pascoal. Quantas vezes ele convidou a gente para fazer aquela rodada de violeiros lá na casa dele, festa junina. Então fica aqui a nossa moção, vamos fazer uma moção aqui segunda-feira que vem, de pesar pela sua ida embora. A família enlutada vai receber esse documento. E o bairro da Boa Vista, porque ele nasceu ali na Boa Vista dos Pedros. E ele, com certeza, ele está muito feliz com essa votação nossa hoje aqui. Então eu queria agradecer a todo mundo da Lagoa, agradecer a Boa Vista dos Pedros, ainda tem a Boa Vista Adelaide, e o nosso amigo e ex-companheiro Joaquim Feliz. Meu boa noite, Joaquim, você desculpa de não ter citado antes aqui. Todo mundo tinha que ter citado o nome aqui. Eu conheço um por um o nome de todo mundo. Sei onde mora, porque as nossas vidas aqui dentro de Brandão, elas se confundem. Aqui eu tenho parentes lá na Lagoa, tenho parentes lá na Boa Vista. Então aqui, eu queria deixar aqui o meu reconhecimento. Precisa sim ter um início. Então contem comigo. O meu boa noite, que Deus abençoe a todos.
Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 088/2023, de iniciativa do prefeito municipal. Trata-se de projeto de lei que visa alterar os anexos de metas fiscais de leis de diretrizes orçamentárias. Lei Municipal 2629 de 2023. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 088/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 088/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 088/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 088/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 089/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. Trata-se de projeto de lei que visa adequar os valores constantes no Plano Plurianual 2022-2025. Lei Municipal número 2438 de 2021. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 089/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 089/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 089/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 089/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 093/2023, de iniciativa do prefeito municipal. O presente projeto tem por objetivo alterar PPA e LDO e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar, indicando como fonte de recursos anulação de dotação, num valor de R$ 186.573,60. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 093/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 093/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 093/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 093/2023 foi aprovado em segundo turno. Um erro. É 88, 89, agora 093. O 93, 94 foi o que a gente quebrou o interstício semana passada? Foi? Então, sim. Então, segundo turno. Então, o projeto de lei 093, 094, que está na pauta aqui, já foram votados
Primeiro e segundo turno, semana passada. Está só no script aqui. Leitura pelo secretário do projeto de decreto legislativo número 002/2023. Trata-se de projeto de decreto legislativo que objetiva a convocação de plebiscito para deliberação sobre a divisão entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2023 dispõe sobre a convocação de plebiscito abrangendo o eleitorado do município de Bueno Brandão para que delibere sobre a divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. A Câmara Municipal de Bueno Brandão decreta. Artigo 1º. Fica convocado o plebiscito na forma do artigo 6º da Lei Federal número 9.709, de 18 de novembro de 1998, para que o eleitorado do município de Bueno Brandão delibere sobre a alteração da divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes, envolvendo os bairros rurais Boa Vista dos Pedros, Boa Vista dos Góis e Lagoa. Artigo 2º. O eleitorado do município de Bueno Brandão será chamado a responder sim ou não à seguinte questão. Os bairros rurais Boa Vista dos Pedros e Lagoa devem voltar para o território de Bueno Brandão e parte do bairro rural Boa Vista dos Góis deve ir para o território de Inconfidentes. Artigo 3º. Será vencedora a alternativa que for aprovada por maioria dos votos computados como válidos, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. Artigo 4º. O plebiscito realizar-se-á em data fixada pela Justiça Eleitoral, de acordo com as normas expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, convocando-se para o eleitorado do município de Bueno Brandão. Artigo 5º. Para representar as correntes de opinião sobre a questão presente no artigo 3º deste decreto legislativo, poderão ser organizadas frentes que defendam o voto sim como o voto não, as quais poderão se vincular entidades representativas da sociedade civil e órgãos ou entidades do governo do município de Bueno Brandão, que divulgarão e defenderão seus postulados junto ao eleitorado. Parágrafo 1º. As frentes, inclusive representando o governo do município de Bueno Brandão, registrar-se-ão perante a mesa diretora da Câmara Municipal do mesmo município. Parágrafo 2º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Bueno Brandão editará, no prazo máximo de 60 dias, contado da promulgação deste decreto legislativo, as normas para o registro das referidas frentes. Artigo 6º. A divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes permanecerá no atual traçado até que se apure o resultado do plebiscito proposto neste decreto legislativo e percorra os demais trâmites previstos na legislação pertinente. Artigo 7º. O município de Bueno Brandão elaborará estudo de viabilidade municipal, o qual deve ser apresentado e publicado na forma da lei em até 180 dias, posteriores à promulgação deste decreto legislativo, conforme os termos do parágrafo 4º, artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Artigo 8º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 1º de setembro de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. José Wilson Domingues, vereador da 19ª Legislatura, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Justificativa. A matéria posta nesse decreto legislativo possui enorme relevância municipal, haja vista a incongruência praticada pela Fundação João Pinheiro quando da mudança da divisa intermunicipal Bueno Brandão e Inconfidentes, sujeitando as comunidades dos bairros rurais Boa Vista dos Pedros e Lagoa à transferência do território inconfidentino. Infelizmente, a Fundação João Pinheiro mostra-se irredutível no seu entendimento,
cuja providência ao retorno dos referidos bairros para o município de Bueno Brandão é pelo viés plebiscitário, manifestação das câmaras por leis municipais e aprovação de lei estadual pela Assembleia Legislativa Mineira. Nessa toada, cumpre-se-nos a iniciar o primeiro passo do processo, plebiscito para tal. Discorremos. A consulta plebiscitária é verdadeira condição de procedibilidade da norma que altera limites municipais, constituindo relevante meio do exercício da soberania popular. O texto constitucional de 88, especificamente no parágrafo 4º do artigo 18, enfatiza, artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. No contexto do artigo 18 da Carta Magna, é cogente relatar que a referida lei complementar federal não foi aprovada até a atualidade. Contudo, tal cenário não é empecilho para o prosseguimento da matéria. As alterações de limites entre os territórios dos dois municípios vizinhos encerra a hipótese de desmembramento, cuja efetivação depende de lei estadual, observados os requisitos da legislação complementar e respectiva, sem prejuízo de prévia consulta plebiscitária junto às populações diretamente interessadas. STF, ADI 1143. Face à ação direta de inconstitucionalidade número 1143, pacifica-se que a circunstância divisória envolvendo os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes resolver-se-á conforme requisitos da legislação complementar estadual. Nesses termos, colacionamos o artigo 167 da Constituição Estadual Mineira. Artigo 167. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios, observado o disposto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República. No tecido supramencionado da Constituição Estadual Mineira, elenca-se o artigo 30 da Lei Complementar número 37, de 18 de janeiro de 1995. Artigo 30. As modificações de limites intermunicipais não resultantes de criação de municípios serão feitas por lei estadual, mediante solicitação dos municípios interessados e acordo prévio, aprovado pelas respectivas câmaras municipais. Conforme preconizado no artigo 30 supracitado, além do plebiscito às populações envolvidas, caso o resultado desse seja positivo, há também a precisão de um acordo prévio, lei municipal, aprovado pelas câmaras municipais e lei estadual, cujo trâmite inicia-se com o pedido dos municípios interessados. Com o primeiro passo, a solução da divisa intermunicipal Bueno Brandão e Inconfidentes é o plebiscito. Este tem respaldo na Lei 9.709 de 98. Artigo 1º. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes. Plebiscito. Artigo 2º. Plebiscito é referendo e são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Parágrafo 1º. O plebiscito é convocado com anterioridade e ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Artigo 3º. Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, no caso do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito é referendo e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, de conformidade com essa lei. Artigo 6º.
Nas demais questões de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade e respectivamente com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica. Mediante os termos extraídos da Lei nº 9.709 de 98, aclara-se que, com a Constituição Estadual Mineira, a Lei Orgânica de Bueno Brandão não ditam o rito, a convocação de plebiscito, e a Lei Mineira de número 14.044 de 2001, em seu artigo 7º, afirma que seus termos não se aplicam a plebiscito de destinação à criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. Os vereadores signatários utilizam o princípio da simetria para propor a matéria em foco, sendo diretrizes o decreto legislativo, encontrando esse positivamente inserido no artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e o mínimo de 1/3 dos membros dessa Casa Legislativa. Ainda no ensejo da Lei Federal, número 9.709 de 98, mormente a questão de proposta por parte do Legislativo, vejam, respectivamente, os termos da Constituição Federal e Estadual. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Artigo 62. Compete privativamente à Assembleia Legislativa. 28. Autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do Estado. Neste alvo, face ao silêncio da Lei Orgânica de Bueno Brandão no tocante ao ritual plebiscitário, a matéria apresentada, o signatário desta, mais uma vez, utilizam a simetria para embasar o presente trabalho, até porque esta não se encontra no arcabouço exclusivo do prefeito municipal, nem da mesa diretora da Câmara. Vejamos a Lei Orgânica Municipal, artigo 46. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta ou autárquica, ou aumento de sua remuneração. 2. Servidores públicos, seu regimento jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. 4. Matéria orçamentária a que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílios, prêmios e subvenções. Artigo 47. É de competência exclusiva da mesa e da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 2. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação de respectiva remuneração. Por fim, cabe-nos abordar, respectivamente, os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.709, de 98, e artigo 62, inciso 38, da Constituição Estadual de Minas Gerais. Artigo 5º. O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento dos municípios será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual. Artigo 6º. Nas demais questões de competência dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica. Artigo 62. Compete privativamente à Assembleia Legislativa autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de competência do Estado. Os tecidos legais acima têm o caráter de mostrar que alterações de divisa intermunicipal não compete privativamente à esfera estadual, mas está sob a égide dos municípios, mais preciso ao Poder Legislativo, como já mostramos. Vejamos. Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, compreendendo o ordenamento territorial,
o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo. Precedentes é, formalmente, inconstitucional norma estadual pela qual se dispõe sobre o direito urbanístico, em contrariedade ao que se determina nas normas gerais estabelecidas pela União, em ofensa à competência dos municípios, para legislar sobre assuntos de interesse local, sobre os quais, incluídos política de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso de solo, é inconstitucional norma de Constituição Estadual a pretexto de organizar e delimitar competências de seus respectivos municípios, ofendido o princípio da autonomia municipal, consoante no artigo 18, o artigo 29 e o artigo 30 da Constituição da República. SDF, ADI 6602. Consoante as amplitudes legais já posicionadas, resta-nos observar que a ADI 2921 do Rio de Janeiro, vejamos o que é feito em convento. Estabeleceu a Lei número 3.196, de 1999, estabeleceu novos limites territoriais para os municípios de Cantagalo e Macuco, sem que fossem observadas as disposições do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, inclusive sem a realização da imprescindível consulta popular. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos condicionais previstos no artigo 18, parágrafo 4º da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trata prioritariamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização da consulta plebiscitária. O relator foi o ministro Aires Brito. Acórdão Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 9 de agosto de 2017. Mediante os termos da DI 29 e 21, impõe-se a redação do artigo 8º do presente projeto de decreto legislativo, uma vez que o estudo de viabilidade municipal é requisito previsto no parágrafo 4º do artigo 18 da Carta Magna e ainda precede a cogente consulta plebiscitária. Pelo todo exposto, concomitante à incongruência de divisa territorial entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes, praticada pela Fundação João Pinheiro, onde a população de duas comunidades rurais, Boa Vista dos Pedros e Lagoa, teve os históricos social, cultural, documental e geográfico arranhados, e ainda com a possibilidade de acerto, de melhora no traçado da linha divisória abrangendo a comunidade Boa Vista dos Góis, é que pedimos aos demais vereadores a aprovação da matéria em tela, pois é o início de um processo que irá entrar à história. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 1º de setembro de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais. José Wilson Domingues, vereador da 19ª Legislatura, 84º da Emancipação Política e Administrativa. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de decreto legislativo número 002/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de decreto legislativo? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Desejo boa noite mais uma vez a todos. E mais uma vez, parabenizo a todos por estarem aqui, lutando pelos seus interesses, né, brigando pelo aquilo que acha que é certo. Já disse muitas vezes, vou repetir. O prefeito foi eleito e ganha salário para tomar decisões. Os vereadores foram eleitos e ganham salários para tomar decisões, para votar leis e fiscalizar o executivo, de forma que a administração seja a mais profícua possível, trazendo soluções para os problemas da comunidade, das comunidades, da população como um todo. E nós temos que fazer jus ao cargo ao qual nós ocupamos. Mais uma vez, digo que a pior de todas as soluções, em todos os momentos encontrados na nossa vida, é ficar parados, é a inércia. Nós temos que provocar, temos que correr atrás, temos que fazer alguma coisa. Em tudo que a gente pensa que é certo, tudo que aquilo que a gente almeja.
Assim sendo, esse problema que nós vivemos hoje, ele já não é de hoje, é um problema de longa data, que poderia já ter sido provocado no passado e que pode deixar para ser provocado daqui 10, 20 anos, 30 anos. Não é isso? Isso são as opções que nós temos. Então, acho que o momento é oportuno, devemos provocar esse plebiscito, a vontade do povo é a vontade de nós, é aquilo que tem que ser respeitado, que tem que ser feito. A partir do momento que tivermos em mãos os resultados desse plebiscito, que eu tenho certeza que todos, ou todos eu não sei, mas 90%, talvez 95% da população vai votar favorável, porque o nosso município só ganha, não tem prejuízo nenhum com isso. Então nós temos um instrumento muito forte para brigar com isso, né? E usar os meios legais, as formas, né, possíveis e legais de lutar por isso, de uma maneira até mais forte, né, com manifesto, com protesto, com coisas legais, ordeiras. Mas a nossa vontade tem que ser manifestada. 1000 milhas começa com um passo. Talvez não consigamos isso amanhã ou depois de amanhã, daqui a um ano. Mas se estivermos sempre alertas, sempre atentos, sempre firmes naquele propósito, a gente chega lá. A gente tem que acreditar nisso. Então, mais uma vez, parabenizo a todos pelo engajamento, parabenizo os vereadores que propuseram, né, esse plebiscito. Sou favorável e desejo a todos a melhor sorte possível e o que puder fazer no meu alcance para que isso ocorra, eu farei. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, só peço, se possível, depois acrescer, antes que ligue ali, por gentileza. A leitura, vou fazer a leitura aqui de um estudo que nós elaboramos neste final de semana e vamos colocar no telão para que o público também possa acompanhar, e uma cópia está na mão, por gentileza, de cada colega legislativo, por gentileza. Senhor presidente, vereadores, colaboradores desta casa, público presente, e a quem nos acompanha à distância, novamente, boa noite. O desmembramento de município, só um instante, por gentileza, sumiu lá da tela. O desmembramento de município encontra-se no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Resumidamente, determina a feitura de plebiscito, estudo de viabilidade municipal e lei estadual aprovando o novo limite. Este deve ocorrer dentro do período compreendido em lei complementar federal. Só que argumentam que esta lei complementar ainda não existe. Então, o processo de desmembramento seria inconstitucional. Existem julgados pelo Supremo Tribunal Federal contra e a favor da matéria. Vejamos trecho da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 2632, medida cautelar da Bahia, o qual contraria o desmembramento. Município, desmembramento, emenda constitucional 15 de 96, plausibilidade de arguição de inconstitucionalidade do desmembramento de municípios desde a sua promulgação e até que lei complementar venha a implementar sua eficácia plena, sem prejuízo, no entanto, de imediata revogação do sistema anterior. Contudo, o julgamento a favor também existe. Segue trecho da ADI 2240, também do Estado da Bahia. Ementa, ação direta de inconstitucionalidade, lei número 7.619 de 2000, a qual, do Estado da Bahia, a qual criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. Inconstitucionalidade de lei estadual posterior à emenda 15 de 96. Ausência de lei complementar federal prevista no texto constitucional. Afronta ao disposto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição do Brasil. Omissão do poder legislativo, existência de fato. Situação consolidada,
um princípio da segurança jurídica, situação de exceção, estado de exceção. A exceção não se subtrai à norma, mas esta, suspendendo-se, dá lugar à exceção. Apenas assim ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção. Aqui eu faço um breve comentário. Esta lei, ela foi considerada inconstitucional, mas sua validade foi mantida. E até hoje ela está em pé. E até hoje o município de Luiz Eduardo Magalhães existe. Segue outro trecho favorável, agora na ADI 3869 do Pará. Só que essa do Pará, ela é muito mais parecida com os casos aqui de Bueno Brandão. Melhor, o caso aqui de Bueno Brandão. Esta corte não pode limitar-se à prática do mero exercício de subsunção. A situação de exceção, situação consolidada, é o caso dos bairros em questão. A situação já é de Bueno Brandão desde 1938. Embora ainda não jurídica, não pode ser desconsiderada. A exceção resulta da omissão do poder legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, desde a promulgação da Emenda Constitucional 15 de 96, deve-se à ausência da Lei Complementar Federal. Omissão do Congresso Nacional inviabiliza o que a Constituição permite, ou seja, o desmembramento de parte do município e sua consequente adição ao outro. Ou seja, a lei, a Constituição permite o desmembramento, mas por falta de uma suposta lei, não se faz. Por isso o estado de exceção. A não edição de lei complementar, dentro de um prazo razoável, consubstancia violação da ordem constitucional. A integração da greba, objeto da lei, importa, tal como se deu uma situação excepcional não prevista pelo direito positivo. Como acima demonstrado, os julgamentos são contraditórios, muito por motivo da suposta, presta atenção, da suposta falta de lei complementar, estipulando o período para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Recentemente, o governador do estado do Pará impetrou ação por omissão em desfavor do Legislativo Federal pela ausência desta lei complementar. Esta ação, com nomenclatura ADO 70, ADO significa ação direta de omissão, está em trâmite no Supremo, com a seguinte manifestação da PGR. Em face do exposto, aqui abro aspas, opina o Procurador-Geral da República pela procedência parcial do pedido, tão somente para que seja fixado novo prazo razoável e derradeiro para a edição da lei complementar a que alude o artigo 18, parágrafo 4º da nossa Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 15 de 96. Augusto Aras, hoje ele é ex-Procurador-Geral da República. Dessa maneira, aclara-se ainda mais a possibilidade da votação positiva para a matéria que nós estamos aqui discutindo, o PDL. Pois, com uma possível abertura de novo prazo, o processo de desmembramento, alteração da divisa de Bueno Brandão e Confidentes, estará caminhando. Então, se há a possibilidade de abrir novo prazo, por que a gente vai esperar? Podemos iniciar. Contudo, há uma outra excelente notícia para abrigar análise por parte de nós, vereadores, e a população presente. Vejamos trecho dos diálogos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na ADI 2632, na medida cautelar do Estado da Bahia. Nós já tratamos dela aqui agorinha. Senhor ministro Ilmar Galvão, eminente relator, no caso o falecido ministro Sepúlveda pertence. A expressão que vem dentro do parágrafo 4º do artigo 18, dentro do período determinado por lei complementar federal, pressupõe a existência de uma lei complementar federal só para dizer o período temporal que pode ocorrer um desmembramento. Senhor ministro Ilmar Galvão, continua o diálogo. Esta lei complementar já existe. É a lei número 28 de 1975, salvo engano. Ou seja, os vereadores desta casa descobriram coisa que vem se labutando há quantos anos dentro do Supremo Tribunal Federal e outras ações diretas de constitucionalidade falando que a lei não existe e nós descobrimos a lei. Olha que beleza. Dessa maneira, torna-se obrigatória a análise da referida lei dita pelo excelentíssimo ministro. E assim, segue a mesma, a qual alterou o artigo 6º da Lei Complementar número 1 de 1967. Artigo 6º. A criação,
a criação, que não é o nosso caso, e qualquer alteração territorial do município. Aí sim, qualquer alteração territorial do município, é o nosso caso. Somente serão feitas no período fixado na lei que dispõe em cada estado sobre organização municipal. E aqui eu faço um adendo. Esta lei complementar está vigente, ela está em pé, ela não foi revogada. Portanto, ela tem validade. Parágrafo único da mesma lei. A criação ou supressão de distritos, subdistritos e de suas sedes, bem como o desmembramento de seu território, no todo ou em parte, que é o nosso caso, para anexação a outro município, dependerão sempre de aprovação das câmaras municipais interessadas. Já tratamos disso agorinha, através de resolução aprovada, no mínimo, pela maioria absoluta dos seus membros. Como acentuado no artigo 6º, no seu caput, precisamos ir à lei estadual sobre a organização municipal. Nesta atuada, digamos, a lei complementar número 3 de 1972. Artigo 1º. O território do Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, divide-se administrativamente em municípios. Artigo 2º. Os municípios são unidades territoriais com autonomia assegurada pela Constituição Federal e organização e delimitação baseadas nos preceitos desta lei complementar. Artigo 3º. A divisão administrativa municipal, estabelecida por lei estadual, segundo os critérios fixados nesta lei complementar, poderá ser revista quadrienalmente. Agora eu quero a atenção de todos, ainda mais, por gentileza. No período compreendido entre 18 e 6 meses antes das eleições municipais, a fim de entrar em vigor na data de sua publicação. Ou seja, aqui está o tempo que pode a lei estadual ser aprovada, mudando os limites dos territórios da comunidade da Boa Vista dos Pedros e da Lagoa. Artigo 4º. O território municipal e a área contínua de extensão variável, precisamente delimitada, compreendendo um ou mais distritos, no âmbito da qual se exerce a competência do município, tem finalidade de atender ao peculiar interesse local. O que é o peculiar interesse local? É o interesse das comunidades. Parágrafo 2º desse artigo 4º. Na revisão da divisão administrativa municipal, não se fará transferência de qualquer porção de terra de um para outro município, sem prévia consulta às populações interessadas, com resposta favorável da maioria absoluta dos respectivos eleitores, realizada na conformidade das instruções do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Portanto, precisamos iniciar o processo agora, por meio deste decreto legislativo, e como temos entre maio de 2027 e maio de 2028 para aprovarmos a lei estadual. Como geralmente a Justiça Eleitoral realiza plebiscito junto com as eleições, e no caso em questão, por ser municipal, é conveniente com as eleições municipais, não se pode mais adiar, postergar o assunto. Como se a base jurídica acima já não fosse suficiente, trago trecho, no caso trazemos trecho importante da Lei Complementar Mineira 37 de 1995. Estamos encerrando, senhor presidente. Obrigado. Artigo 30. As modificações de limites intermunicipais não resultantes de criação de um município serão feitas por lei estadual, mediante solicitação dos municípios interessados e acordo prévio aprovado pelas respectivas câmaras municipais. Então, todas as bases legais para votarmos positivamente esse decreto legislativo estão mostradas. Votar sim para o PDL, para o decreto legislativo, é dizer sim para cada pessoa que vive nos bairros Boa Vista dos Pedros e Lagoa. É dizer sim à dignidade, é dizer sim à vontade popular, é dizer sim à preservação da nossa história, da nossa cultura, do nosso esforço, do nosso território. População da Boa Vista dos Pedros e Lagoa. No caso, eu. Digo sim ontem, digo sim hoje e direi sim amanhã. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Meu boa noite novamente, senhor presidente, aos nobres pares, a todos os senhores que nos assistem aqui. O meu boa noite aos funcionários da casa.
Roberto Carlos, o presidente do CONCEP, Biro, está aqui. E lá no início eu fiz um comentarinho e citei o nome do ex-vereador, ex-presidente Joaquim Felício, que é um dos moradores do bairro da Boa Vista, que tem problema seríssimo na divisa. Mas eu não podia deixar de registrar aqui também a presença do ex-colega vereador, o Sérgio, lá da Boa Vista. Meu boa noite, Sérgio, que também fazia parte da mesa diretora, quando nós recebemos a notícia que Bueno Brandão tinha perdido inúmeras pessoas do bairro da Boa Vista, dos Pedros, por causa da divisa. E não poderia deixar jamais passar aqui, eu deixei por último, isso foi provocação, o nosso grande amigo e companheiro, 3 mandatos de vereador, presidente da Câmara e ex-prefeito, Antônio Xavier. O meu abraço, Antônio. Viu? Não ia esquecer. Né? E lá naquele mandato de Vossa Excelência como prefeito, eu e a vereadora Selene fazíamos parte do Legislativo, né? E como tudo na vida não é fácil, muitos problemas nós enfrentamos, mas graças a Deus nós sobrevivemos. Então fica aqui o meu abraço para o vereador Sérgio, prefeito Antônio, e só voltando, senhor presidente, lá da Lagoa, começando lá na casa do Tinho, meu boa noite, e vai terminar lá na casa do meu grande ex-amigo que deixou a gente, o Celcim, vai até na casa dele, problema sério de divisa, e depois a Boa Vista dos Pedro na sua integralidade. Desde o início da entrada ali até no final lá do Joaquim Felício, lá onde a minha tia tinha o terreno lá, a minha tia Andrela, né, hoje é do Cacá, né? Então ali a gente conhece todo mundo por nome, conhece as pessoas, do que vive, como vive, as suas dificuldades, as suas esperanças. E eu queria que Vossas Excelências, todos os amigos aqui presentes, de todos os bairros envolvidos, que nós teremos uma batalha pela frente, porque nós precisamos também do apoio da prefeitura, da Câmara de Vereadores de Inconfidentes, porque o nosso terreno foi parar na mão deles. Então, nós vamos fazer a interlocução, todos os vereadores, com certeza, né, para que isso seja feito também lá, né, porque o município só tem a ganhar, a população só tem a ganhar. Então, levem o meu abraço, o meu voto é favorável, pode ficar tranquilo nas 2 votações, tá? Podem dormir, pôr a cabeça no travesseiro e dormir, só que eu queria que Vossas Excelências aqui presentes levassem. A Câmara de Vereadores da 19ª legislatura foi a precursora. Claro que 3 vereadores fizeram assinatura, mas não tem uma votação se todo mundo não estiver junto. Então aqui vocês vão encontrar uma coesão, uma união. Tá? Então, levem o meu abraço, todo mundo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Mais alguém? Peço que assuma a presidência o vereador Nino, para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Falando aqui sobre o projeto em si, ele é legal, ele é um dos caminhos que a gente tem que percorrer, dentre vários, para a gente chegar a resolver esse problema da divisa de Bueno Brandão. Aqui os senhores todos foram convocados para uma audiência pública, que seria realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto, eles desmarcaram essa reunião por esbarrar justamente nessa falta dessa lei complementar à nossa Constituição Federal. Então, e disseram que esse projeto está engavetado no Supremo, no Congresso Federal já há muitos anos, né? Não se consegue criar município, não se consegue legalmente hoje resolver problema de divisa, não se consegue criar novos municípios por falta dessa lei complementar. Essa lei complementar lá dizem ser muito complexa, né? E dentro dessa audiência pública que haveria lá na Boa Vista dos Barbosas e foi cancelada,
um dos temas, uma das indicações seria justamente o feitio desse plebiscito, mas que esse plebiscito deveria ser efetivado pelos 2 municípios. Dia 20 de julho, tivemos uma reunião com a Prefeitura de Bueno Brandão e Inconfidentes, e eu, como presidente da Câmara, estive presente, e o presidente da Câmara de Inconfidentes. Alinhamos todas as ideias, né, inclusive o plebiscito, estava todo alinhado. Hoje, né, e como a audiência foi cancelada, hoje, eu posso dizer, porque eu vi deles lá, eles não fariam esse plebiscito por conta deles, sem o aval de instâncias superiores deles. Então, é uma informação que eu tenho de lá, mas não custa nada a gente tentar negociar e voltar a conversar de novo. Hoje, Inconfidentes não fará, né, por decisão deles, hoje Inconfidentes não fará esse plebiscito, enquanto eles não tiverem o aval de instância dos superiores deles, de deputados e tudo mais. Quanto a procedimentos, quanto a tomada de decisões e buscar soluções, a gente tem o apoio aqui em Bueno Brandão do deputado Rafael Simões, que já colocou todo o departamento jurídico dele e também do partido União Brasil, no qual eu faço parte, né, hoje eu sou presidente do União Brasil aqui em Bueno Brandão. Então, ele colocou todo o departamento jurídico do partido à disposição para a gente tentar achar uma brecha, achar uma solução para essa lei complementar. Né, e estamos esperando o mais breve possível uma reunião, que ele pede que essa reunião seja feita lá em Brasília. Então, foi convidada a mesa diretora, mas demais vereadores que quiserem comparecer a Brasília, para que a gente possa argumentar junto a essa bancada de jurídica do União Brasil e mais alguns apoios que a gente puder conseguir bancar lá. Tivemos aqui em Bueno Brandão a felicidade, na última sexta-feira, da visita de um senador da República, coisa que nunca antes houve. Então, Carlos Viana, o deputado, esteve aqui presente na nossa... senador Carlos Viana, foi ex-candidato a governador aqui de Minas. Ele esteve presente aqui na nossa cidade. E uma das conversas que a gente teve, que a gente aproveitou para ter, se lá pelo Senado a gente conseguiria uma lei complementar mais simplificada, menos, porque a que está engavetada no Congresso é muito abrangente, é muito extensa, é muito complexa. Então, pedimos para ele, né, então, ele pediu para que fosse encaminhado o ofício, será encaminhado o ofício, para que tente resolver da melhor forma possível, de uma forma mais simples. Então, ele se colocou também à disposição para que a gente consiga resolver isso. Esse é o primeiro passo, né, daquela audiência pública. Um dos temas que seria abordado e eu colocaria à disposição de vocês seria esse plebiscito. Né, o vereador se adiantou e colocou aqui nessa casa para a gente votar. E peço que seja aprovado por unanimidade. Né? E para que tenha validade lá no futuro isso, então a gente vamos tentar correr a instâncias superiores, né? Congresso Nacional, Senado Federal, para que eles nos ajudem, porque se a gente fizer hoje uma votação aqui, e lá no Senado Federal, no Congresso, daqui vários anos, eles vão mexer nessa lei, a gente pode perder a validade disso tudo. Então, a gente aprovando isso aqui, hoje, a gente vamos ter que negociar com Inconfidentes, por Inconfidentes, hoje, não fará. Por vontade deles, não será feito esse plebiscito. Já estivemos reunidos, né, tem a mensagem deles que hoje eles não farão enquanto eles não tiverem um aval da parte de cima, né, de leis superiores. Mas não custa a gente, o mínimo que a gente tem que fazer é levantar e tentar negociar. Né? Então, peço que seja aprovado hoje por unanimidade aqui, esse projeto, e para que a gente corra atrás, para que tenha validade. Porque se a gente votar, fizer um plebiscito aqui, e se a gente não tiver um respaldo
superior, de nada adiantará. Mas eu peço que a parte nossa seja feita aqui hoje. Vereador, Vossa Excelência me permite uma parte? Sim. Pequena. Só para lembrar aos nobres pares e aos senhores que estão nos assistindo e acompanhando a nossa reunião, além do União Brasil, nosso deputado Rafael Simões, que vai entrar nessa empreitada, além do nosso vereador Cláudio, falou da possibilidade além dos deputados Rafael Simões, todos os deputados votados em Bueno Brandão, que nós juntos passamos na Lagoa, Boa Vista do Barbosa, Boa Vista do Vicente, Boa Vista dos Pedros, lá na Boa Vista do Crispim, lá embaixo. O deputado Zé Vitor, o deputado do vereador Leandro. O nome? Não, Estado Federal. Gilberto Abramo, vereador do Antônio Marcos. Não lembra? Todos eles serão interpelados, serão convidados, e além do compromisso que o vereador Cláudio aqui já falou, do senador Carlos Viana, que esteve presente em Bueno Brandão, ele levou, nem anotado, ele anotou no celular dele. Ele falou assim, isso aqui eu quero ver de perto. Porque não é brincadeira. Você morar num município onde você oferece o serviço, mas não é seu. Então, nós temos que passar esses 3 bairros, esses 2 bairros, Lagoa, Boa Vista, para Bueno Brandão. E nós vamos lutar com todas as forças. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Cláudio. Peço que retorne aos trabalhos o vereador Cláudio Borba. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de decreto legislativo número 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de decreto legislativo número 002/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de decreto legislativo número 002/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 023/2023, de iniciativa do Executivo Municipal. Trata-se de projeto de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei Municipal 2663, que dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento. Revoga dispositivos da Lei Municipal número 562 de 71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Bueno Brandão e da outras providências. Senhor presidente, por gentileza, gostaria de pedir a Vossa Excelência e aos demais pares que lesse só, por gentileza, sem a justificativos. Justificativa muito grande. Por favor. Eu ia solicitar aqui, vereador. Obrigado. Projeto de lei complementar número 023/2023 revoga dispositivos da Lei Municipal número 562/71, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos do município de Bueno Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 3 do artigo 144 da Lei número 562 de 71. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2023. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. E aí eu vinha solicitar, nobre presidente, ao plenário, que devido à extensão da justificativa, eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário e permitisse que eu não lesse, por ele ser extenso, nós vamos ficar meia hora lendo aqui, por favor. Então, eu gostaria de anuência do plenário aqui para a não leitura da justificativa pela extensão dela. Plenário aprova? Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 023/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente,
Por gentileza. Palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Breve, por gentileza, a todos. Apenas explicar que esse projeto parece, quando a gente fala de revogação de instituto dentro de estatuto de servidor, às vezes pode transparecer à população algo muito grave. Na verdade, ele revoga duas questões inconstitucionais, que é a questão da presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. Os vencimentos de qualquer servidor público, a redução deles é inconstitucional, salvo o acordo coletivo. E o nosso estatuto hoje prevê essa redução. Então, seriam apenas essas duas questões dentro dessa matéria que nós estamos aqui votando. Obrigado a todos. Mais alguém? Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente ao nosso presidente, aos nossos pares, senhor que nos assiste. Trata-se de um projeto de lei que ele revoga os dispositivos da Lei Municipal 562/71 e chama-se, no meio jurídico, presunção de inocência. Eu sou funcionário público, graças a Deus eu estou chegando aos meus 35 anos de serviço, estou terminando sem nenhum problema, graças a Deus. E aqui esse artigo, que está sendo revogado, ele contempla lá nos seus outros artigos, que é a lei complementar, e nós vamos aprovar aqui hoje aqui, nenhum ser humano, porque todos nós somos passíveis de um problema. Se alguém tiver um processo, que ele seja julgado até o final em todas as instâncias. Então, percorre todas as instâncias. A partir do momento que terminou lá no Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado, aí sim ele vai ser penalizado. Do contrário, não. Então, esse é o objetivo do projeto, né? Então, queria parabenizar o prefeito Silvio pela visão, o departamento jurídico lá da prefeitura, e nós vamos aqui votar esse projeto que é de autonomia do funcionalismo público, que é o Estatuto do Servidor de Bueno Brandão. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 023/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 023/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim, senhor presidente. E só estendo as palavras do vereador Joaquim, que também foi uma previsão do nosso assessor jurídico que percebeu essa questão. Obrigado, senhor secretário. Parabéns, Parabéns ao nosso departamento jurídico. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 023/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 053A de 2023, do vereador Aristeu Brolese Filho. Não? Não. Do Antônio Marcos Martins. Está errado aqui. Não? 56 esse. Do vereador Antônio Marcos Martins. 53A. Silvana, tem os 53A aí? Não, meu era a leitura do requerimento. Correspondência. 53A. Requerimento número 053A de 2023. Senhor presidente, Cláudio Aparecido Borba, vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Considerando que há vários rumores populares de desvio de dinheiro público da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, sendo que um deles é em torno de R$100 mil da Secretaria de Turismo, e o segundo é de aproximadamente R$200 mil relacionado à Secretaria da Agricultura.
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, considerando que o desvio do dinheiro público é crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, considerando que o mesmo Código Penal institui o crime de prevaricação pelo artigo 319, quando retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesses ou sentimento pessoal, considerando que a gravidade dos rumores populares perfaz a necessidade da informação, considerando que o controlador interno tem especialmente as seguintes atribuições, sem prejuízo das demais: zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações promovidos pelo Poder Executivo. Recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias e sindicâncias. Promover, organizar e executar programação periódica de autoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, e emitir os respectivos relatórios. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista em lei. Controlar desvios, perdas e desperdícios. Identificar erros, fraudes e seus agentes. E preservar a integridade patrimonial. Por todo exposto, solicito aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio à Prefeitura Municipal de Bueno Brandão para que o controle interno da mesma encaminhe a esta Casa Legislativa informações documentalmente embasadas sobre o seguinte: foram detectados desvios de dinheiro público junto à Secretaria de Turismo e Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Tem uma interrogação: e meio ambiente? Se sim, a primeira pergunta: quais os valores envolvidos em cada desvio? Se sim, a primeira pergunta: qual o procedimento interno executivo está sendo tomada para apurar as responsabilidades e causar a devolução do dinheiro público às contas municipais? Se sim, a primeira pergunta: o Executivo Municipal agirá para afastar os possíveis servidores envolvidos até que se apurem os verdadeiros responsáveis, como forma de se evitar maiores danos à gestão pública e nova prática de crimes? Se não, a primeira pergunta: o Executivo Municipal pretende instaurar procedimento interno para apurar os supostos desvios mediante os vários rumores populares? Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me elevando votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 19 de outubro de 2023. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 053-A de 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 054-2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Requerimento número 054/2023. Senhor presidente, o vereador signatário deste requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre as obras que abriram valas no bairro Jardim das Palmeiras e qual previsão para fechamento das valas. Plenário vereador Jorge Bolle de Paula, 25 de outubro de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 054/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 055/2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa.
Requerimento número 055 de 2023. Senhor presidente, o vereador signatário deste requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para a recuperação, adequação e proteção do lixão. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 25 de outubro de 2023, Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 055/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 056/2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Requerimento número 056/2023. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, inciso 8, inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação do segundo turno do projeto de decreto legislativo número 002/2023, na reunião ordinária do dia 30 de 10 de 2023. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de outubro de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 056/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores que, de acordo com o artigo 157 do nosso regimento interno, a requerimento de um vereador, o interstício mínimo pode ser quebrado, a votação pode, se for de interesse público ou de extrema urgência, ela pode ser votada 2 vezes na mesma sessão. Então, com esse requerimento aprovado do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa, a votação do projeto de decreto legislativo número 002/2023 será realizada também na mesma sequência, em segundo turno. Dado que já foi feita a leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2023, coloco novamente em discussão. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar novamente sobre esse projeto? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite mais uma vez. Como fomos informados agora pelo senhor presidente, que até então tinha um acordo entre as câmaras municipais dos municípios de Bueno Brandão, Inconfidentes e os prefeitos, e agora a Câmara de Inconfidentes manifestou que vai esperar, né, a aprovação da lei federal, que já está sendo aguardada por décadas para ser aprovada. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte e depois provocar a Câmara de Inconfidentes. Né, mostrar para eles por que deve ser feito esse plebiscito e, se não for feito, o que pode acontecer. Tudo dentro da lei, da legalidade, da normalidade, do respeito, mas nós temos que manifestar a nossa opinião e forçar dentro da lei o que a gente quer. Não pode ficar disso, porque é muito cômodo. Eles ficam com as benéficas e o Bueno Brandão, né, só com os trabalhos. A população dos bairros referidos vão, né, contabilizados para os cofres de Inconfidente. Né? É um absurdo que, no meu entendimento, que a Boa Vista dos Pedros não tem uma estrada que saia direto para Inconfidentes, tem que passar por dentro do outro município para chegar na sede do município ao qual pertence. Né? Então, acho que isso aí tem muito peso. E nós fazendo a nossa parte, a gente corre atrás do que pode ser feito, né? Dando sequência. Muito obrigado, e estamos juntos, vamos votar favorável novamente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. De antemão, quero agradecer ao vereador Danilo pela quebra do interstício, e juntamente com os demais edis pela aprovação sem a manifestação. Agradecido demais da conta. E também a presença da população, que é de suma importância. E aqui eu vou fazer um adendo importante.
Com a descoberta dessa lei complementar, na qual nós fizemos a leitura recente, que ela está em vigor, é uma novidade. Inclusive, eu vim descobrir isso no sábado, nos meus estudos. Então, aí abre uma janela, uma possibilidade absurda para que tanto o município de Inconfidentes, como outros municípios que detenham essa mesma questão que nós estamos aqui discutindo, comecem a dar andamento também nessas questões. A Lei Complementar Federal, que encontra-se no seu parágrafo 4º, no artigo 18, é a lei que está dentro da Constituição. Contudo, ela é uma lei complementar federal que dá o poder aos municípios de rever os seus limites. Então, nós estamos dentro de uma constitucionalidade de matéria. Então, isso abre um precedente que até então a gente não tinha visto. Essa é uma novidade que pode muito ajudar todos os demais municípios deste país. Obrigado a todos. Esperamos que seja de fato, né? Porque como ela é uma lei bastante antiga, bastante anterior à Constituição Federal, esperamos pela vigência dela e que seja acatado. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de decreto legislativo número 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de decreto legislativo número 002/2023. Como votam os vereadores? Em votação em segundo turno. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de decreto legislativo número 002/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 088 e 089 de 2023, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Como não, o requerimento foi feito de última hora, o requerimento 056, não há um parecer de redação final para o projeto de decreto legislativo número 002. E esse parecer de redação final será votado na próxima reunião. Mas já está. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei número 088 e 089 de 2023. Suspendo por alguns minutos. Mais alguém precisa de algum tempo?
Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 088 e 089 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 088/2023. Senhores, dispenso a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 088/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 088/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 088/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 089/2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 089/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 089/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 089/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo agora ao grande expediente e concedo a palavra à senhora Albaniza de Lima Lodi. Boa noite a todos. Eu acho Boa noite. que todos me conhecem. E tenho certeza que muita gente vai estar aqui perguntando por que eu estou aqui. Eu tenho um sítio na Boa Vista dos Barbosa. E a semana passada teve algumas pessoas me procurando, porque eu já tenho escritório, a maioria dos meus clientes são da zona rural. E eu já tenho o escritório Eu comecei com o Elton, então já tenho 40 anos trabalhando no escritório, e a maioria dos meus clientes são da zona rural. Aí eu participando da reunião da Câmara aqui, aí não sabia, inclusive, sobre o plebiscito, que foi questionado e que foi votado hoje, graças a Deus, foi aprovado já em primeiro e segundo turno, porque estava previsto hoje, era só o primeiro turno. E o que me causou uma grande estranheza, e eu fiquei meio que perplexa, foi na seguinte questão. Embora, aqui já foi taxado várias vezes, muito bem dito várias vezes, sobre a vantagem do plebiscito, não é isso? Teve o nosso prefeito aqui falando que, de repente, poderia não ser aprovado. O que eu queria questionar aqui, na verdade, como eu já tinha pedido a palavra, eu nem ia me manifestar mais, mas como eu já tinha pedido a palavra, resolvi me manifestar. Porque eu entendo, e todas as pessoas que entendem, eu acredito, que como a gente está, como o deputado, aliás, me perdoa, o vereador aqui, o novo vereador Danilo, falou para vocês, ainda, graças a Deus, nós estamos numa democracia. O que é democracia? É governo do povo e para o povo. Qual que é a função de um vereador? Principalmente, os vereadores têm duas funções primordiais, que são elaborar leis e fiscalizar a atuação do executivo. Executivo, quem que é? É o prefeito, o que ele está fazendo, certo? Qual que é a função de um prefeito? Se vocês entrar no Google lá e colocar assim, prefeito, não sei eu que estou falando, hein, gente? Qualquer um entra lá no Google e coloca assim, prefeito, função. Qual que é a função de um prefeito numa democracia? É gestor do município
E ele tem como principal responsabilidade cuidar dos interesses públicos. Então, o que eu, né, iria falar, no caso, que eu ia aqui pedir para as pessoas, porque eu tenho sítio lá e algumas pessoas vieram. Porque tem pessoas aqui que elas são simples, elas têm acanhamento de falar. Né? Então, vai atrás do vereador, vem atrás da gente, Albanese, vai lá, fala pela gente. Então, teve várias pessoas que foram atrás de mim, pedindo para que eu viesse aqui, justamente por isso. Por quê? Se não tivesse sido votado já por unanimidade no primeiro e segundo turno sobre o plebiscito, era isso que eu ia questionar. Porque não importa, gente, se é um vereador, se é um prefeito, quando é para o bem comum da população, não importa quem faça. A gente tem que unir forças. Como diz aqui o nosso vereador também, o Cláudio Borba, aqui, né? Se de repente eles forem para lá, né, em Brasília, se a gente puder ir junto, monta aí um ônibus, junta os deputados aí, todos os deputados, não importa o partido, gente. Por quê? Porque é o bem comum, é o bem das pessoas, para a pessoa e para o município. Porque, como disse também o Danilo, é muito conveniente para Inconfidentes, né? Ficar com a Boa Vista dos Pedro e Lagoa. Né? Não é conveniente? Para eles é melhor, e para nós, como é que nós ficamos? Então, o que eu queria questionar aqui é justamente isso. Não importa quem seja que fez, que está fazendo, não importa, não, vamos fazer a lei, ou não vamos votar a favor, que graças a Deus todo mundo votou a favor, vamos tentar primeiro esperar lá em cima. Não, gente. Vamos caminhar junto. Porque é o bem comum. Isso não independe de partido, de política. Quando é para o bem comum, que é para a população, no caso aqui é para nós, população, não é só para a Boa Vista dos Pedro ou para a Lagoa. E a arrecadação aqui, como é que fica? Tudo diminui. Né? Então, é um bem comum. Então, é o seguinte, a gente tem que unir forças. Corremos atrás dos deputados, por exemplo, o prefeito acha que deve esperar os deputados, vamos unir os deputados federais, né? E vamos junto com o plebiscito, é isso aí. Caminhar junto, é isso que importa. Não importa partido. É isso que tem que ficar taxativo. Não importa partido, não importa nada disso. Agora, é para uma coisa bem maior. O que é maior? É o bem da população, é o que eles querem, é o que eles precisam. Quem? Boa Vista, só a Boa Vista lá dos Pedro e Lagoa? Não, gente. É para o município inteiro de Bueno Brandão. Porque tudo se perde. Perde-se a arrecadação, perde um monte de coisas. Então, nessa hora, não é questão nem de política, nem de partido, não é nada disso. É uma união. Vamos juntar agora, né, os políticos aí, os deputados federais, independente de partidos, e mais o plebiscito. Vamos caminhar junto. É isso. É só isso que eu queria questionar. Não tem que puxar nem lá, esse é eu, fui eu, foi... Gente, não existe o eu. É nós. Eu sozinho não faço nada. Ninguém sozinho aqui faz nada. Ninguém aqui é ilha. Inclusive, as ilhas precisam do mar em volta. Porque ela não se sustenta sozinha, se ela não tiver o mar. Embora se pareça que ela está ali isolada, se ela não tiver o mar, ela não se sustenta. Então, é uma coisa muito maior. Né? Então, eu vim de início achando, na verdade, gente, eu não vou mentir para vocês negarem. Eu, na verdade, eu achei que não ia para o segundo turno, que não ia ser votado no primeiro. Mas, graças a Deus, que foi, agora é outro caminho a trilhar. Vamos com os deputados federais, independente de partido, tanto o lado do prefeito, todos, e vamos através do plebiscito. Vai ter lá a reunião que vai reunir o pessoal ali de Inconfidentes? Aonde que vai ser? Vamos entrar em contato, vamos unir a população, vamos unir o povo, principalmente dos 2 bairros. Porque se unir só o povo dos 2 bairros, porque é 2 bairros bem povoados, né? Eu acho que já dá um peso. Então, o que eu queria falar é isso, que quando é para o bem comum, não tem que olhar nem partido, nem político, nem nada. Tem que ver o que é bom para o povo. Porque a democracia é isso, é governo do povo e para o povo. Não é questão nem de política, gente. Né? E é uma questão para o município inteiro, porque o município vai deixar de arrecadar. É um monte de coisas. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E vocês, povo, quando vocês não virem na Câmara, hoje vocês têm acesso à internet, gente. Vocês podem assistir tudo. Porque a partir do momento que vocês assistem, vocês veem uma coisa interessante, ou a semana que vem eu vou lá ver. Tá? Porque funciona desse jeito. É através de cobrança, é através de participação. E existe uma frase que eu sempre levo comigo, sempre na minha vida inteira.
E coloque isso na vida de vocês. Não ache nada longe nem difícil. Porque tem uma frase que diz assim, ó, a maior das caminhadas começa pelo primeiro passo. Você começou, você vai conseguir. Se você não começar, você tem um serviço para fazer lá. O café seu lá no altão lá, fala assim, hoje eu estou tão cansado, tão calor. Se você não for, você vai perder. Então você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo. É isso. E se vocês soubessem a força que vocês têm, povo, vocês não têm noção. Porque quando tem um é uma coisa. Agora, quando tem todos reunidos, as coisas mudam. E como mudam? Tá? Então é isso. É a união, é o agrupamento, é a vontade do bem comum. Não é a vontade de um, não. É a vontade de todos. Que todos fazem um e um faz todos. É isso que eu queria dizer e agradecer. Boa noite a todos. E meus parabéns pela Câmara aqui, ter votado já em primeiro e segundo turno, já para o plebiscito, né? Graças a Deus que passou e já resolveu isso agora, né? Agora é outros caminhos para trilhar aí, né, gente? Boa noite novamente. Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Serei muito breve, até porque todos têm compromisso amanhã. Nos estudos do projeto de decreto legislativo, duas frases me marcaram bastante do ministro Wilmar Galvão, o qual fiz a leitura de alguns trechos dele lá. Primeiro, ele disse numa das ADIs, as normas só valem para as coisas normais. As normas só valem para as coisas normais. A segunda, que é a mais importante e se defronta com o caso que acabamos aqui de votar, não se anulam fatos. Ou seja, o fato da Boa Vista dos Pedros e da Lagoa ser de território de Bueno Brandão desde 1938 não pode ser anulado. E são com esses argumentos que a gente tem que agora convencer o Tribunal Regional Eleitoral a fazer o plebiscito. Agradeço aos vereadores Leandro e José Vils pela parceria. Agradeço a todos os vereadores da casa pelo sim nos 2 turnos e agradeço ao público presente porque essa vitória é de vocês. Obrigado a todos, ótima semana. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro encerrada a reunião.